Olá, boa noite, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que coloca na mesa. Confira aí as novidades da Mesani no seu site www.mesani.com.br. E Humanidade Livre também você conhece, é um programa de reflexão, um programa que a gente procura abordar determinados aspectos da vida para que a gente possa conduzi-la melhor, não é? E se você quiser conferir os programas anteriores, Humanidade Livre, é só entrar na minha página no Facebook, Padre Beto Bauru, ou então na página do Facebook da TVC Bauru, como também no canal, nos nossos canais do YouTube, Padre Beto ou TVC Bauru. Muito bem, cada programa tem um tema, mas algumas pessoas deixaram algumas perguntas em programas anteriores e eu selecionei algumas aqui, quer dizer, eu fiz a coletânea de praticamente de todas as perguntas e hoje então o tema é livre, ou seja, vocês é que fazem o programa de hoje, tá? Então eu vou procurar tentar responder as perguntas que foram feitas e a gente vai assim construindo o programa de hoje através dessas perguntas. E eu queria começar com a pergunta do Hilário Silva. O Hilário Silva ele faz uma pergunta que é teológica, né? E ele diz assim: por favor, me explica, que nunca entendi, a como ficou conhecida a Virgem Maria. Por que virgem? Bom, segundo assim uma visão histórico-crítica do texto bíblico, né, dos evangelhos, nós temos que entender o seguinte, que os evangelhos eles sofreram influências culturais da sua época. E não só influências semíticas, ou seja, do povo de Israel, mas então influências culturais desse povo, a maneira de expressar, né, a maneira de se comportar, exemplos que o próprio Cristo coloca, são exemplos da época e da sua cultura, mas também quem escreveu o texto vai sofrer influência de outras culturas. Como, por exemplo, aqui no caso que você cita da Virgem Maria, é um exemplo típico da cultura egípcia. Como o Império Romano, na época de Jesus, era um grande influenciador cultural, o Império Persa também foi um grande influenciador cultural nos textos bíblicos. A cultura egípcia também foi uma grande cultura que influenciou todo o Oriente Próximo ali, até mesmo Roma vai ser influenciada pela cultura egípcia, deuses egípcios vão ser adorados pelo Império Romano. Então há aí uma troca cultural muito grande. E se você estudar a cultura egípcia, você vai ver que todo faraó, quando ele se torna faraó, imediatamente a sua mãe se torna virgem. Então virgem, segundo a cultura egípcia, virgem era um título de nobreza. Era dizer que essa mulher era uma mulher pura, não é? E como também todo faraó era filho de Deus, como todo César vai ser filho de Deus, não é? E então o faraó ele se torna faraó e imediatamente a sua mãe recebe o título de virgem. Não que ela seja virgem biologicamente, mas ela recebe esse título como um título de nobreza. Isso é passado para os evangelhos. Então o raciocínio é esse. Não é que Maria era virgem e por isso Jesus era Jesus. Não, é que Jesus é Jesus, por isso então Maria se torna virgem. Tá? Depois a Igreja Católica vai colocar um dogma, né? O dogma de acreditar realmente que Maria era virgem. É um dogma que está aí, em pleno século XX. Né? Nós passamos o cristianismo todinho, não é? Sem discutir essa questão, era uma questão muito clara, não é? E depois, então, para os católicos, pelo menos isso se torna um dogma de fé, uma verdade de fé, que pode ser discutida sim, todo dogma pode ser discutido, mas não pode ser questionado, ou seja, não pode ser contestado, aliás. Questionado pode, mas não pode ser contestado. Não é? Mas isso é para os católicos. Não é? Numa visão histórico-crítica, o surgimento desse título a Maria vem dessa influência egípcia. Tá bom, Hilário? Muito bem, a Virgínia Helena ela faz a seguinte pergunta para mim. O que você acha
desta ligação das igrejas com a política. E ela faz uma segunda pergunta. Essa ligação das igrejas com a política, dessa forma como está sendo feita, pode afastar ainda mais os fiéis das igrejas? Bom, a segunda questão, Virginia, eu não sei responder, tá? Eu não sei se isso vai afastar ou não. Geralmente funciona assim, você sabe como é que é o brasileiro, né? Se a minha igreja apoia, tem uma postura política, que é a minha postura política, eu permaneço. Se a igreja tem uma outra postura política que eu não concordo, dificilmente eu vou ficar, não é? Eu acabo me afastando dessa igreja. Não é? Poucos são aqueles que ficam e contestam, não é? E discutem e falam, olha, esse não pode ser o nosso posicionamento por causa disso. Não é? Geralmente o pessoal se afasta. Agora, o que eu acho desse relacionamento, desse tipo de influência política das igrejas na democracia brasileira? Eu não acho saudável, tá? Eu não acho saudável aquela coisa da bancada evangélica, bancada católica, bancada espírita. Eu acho uma influência que é negativa, tanto para a democracia como para as próprias igrejas. Os deputados, senadores, vereadores, deputados estaduais, federais, presidente da República, todos eles devem governar para todos os cidadãos. Por isso que o Estado tem que ser laico. Ele não pode ter uma bancada que queira fazer com que as suas crenças se tornem leis civis. Não é esse o caminho. Claro que cada deputado vai ter a sua visão religiosa, mas ele tem que ter o bom senso de que ele está governando ou decidindo para uma sociedade como um todo. O Bolsonaro foi eleito e, sendo pelo meu voto ou não pelo meu voto, a partir do momento que ele é eleito, ele é o meu presidente. Ele é presidente da República. Não é? E ele é o meu presidente, então. Não é? Ele vai ser pago com os meus impostos, não é? Então, portanto, ele tem que tomar decisões que venham ser boas para todos e não somente para determinados grupos, né? Ele não pode representar só determinados grupos, mas ele deve pensar em todos, não é? Qual seria a participação? Agora, as igrejas podem participar da política? Claro que pode. Por quê? Porque tudo é política. Esse programa aqui é político, não é? Tudo é política. Tudo que eu faço tem uma conotação política. Aristóteles já dizia, né? Nós somos animais políticos. Por quê? Porque nós influenciamos na sociedade através dos nossos comportamentos, através das nossas falas, através, enfim, das nossas relações humanas. Então, tudo tem a ver com política. Não é? A minha omissão, ela é política também. Se eu vejo um adulto espancando uma criança e eu digo, não, eu não tenho nada a ver com isso não é da minha conta, não é? Eu sou neutro, não é? Se eu mantenho a postura de neutralidade, na verdade eu estou a favor do adulto, eu estou deixando com que o adulto espanque a criança. Se na minha vizinhança eu começo a perceber que um homem começa a espancar uma mulher, aí eu digo assim, bom, entre marido e mulher não se mete a colher, não é? Eu quero me esconder atrás de uma postura neutra, atrás de uma postura de neutralidade. Só que neutralidade não existe. Se eu ouço os gritos de uma mulher sendo espancada, não é? A partir desse momento eu já estou envolvido na situação. Eu queira ou não, eu estou envolvido. Eu sou alguém que é testemunha disso. E aí, se eu não fizer alguma coisa, eu estou a favor de quem está espancando, não é? E não de quem está sendo espancado. Tá? Então, a neutralidade não existe no mundo humano. Ou eu sou a favor ou eu sou contra. Não é? E a mesma coisa são as igrejas. As igrejas, elas não têm neutralidade. Elas também têm uma postura política frente à sociedade. Então, qual seria a postura política saudável? Seria as igrejas serem uma influência ética para a sociedade, através dos seus critérios fundamentais, como por exemplo o amor ao próximo,
não é? Fazer com que os seres humanos dessa sociedade, os representantes dessa sociedade, reflitam melhor sobre as suas decisões, se essas decisões realmente vão criar uma sociedade mais humana, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade onde as pessoas possam se amar e amar o próximo, não é? Se essas decisões não vão gerar mais violência, se vai conivir, se vai impedir a violência, se vai criar uma cultura de paz, não é? Uma cultura de justiça social, não é? Tudo isso leva ao bem comum, leva ao bem de todos, não é? Então essa deve ser a luta das igrejas, não é? Das religiões. Então essa deveria ser a participação política delas, não é? E não a luta por sua própria visão, não é? Ou então as suas visões particulares, não é? Isso não seria legal. Eu quero mandar um abraço para o Geraldo Miguel, a Silvia Regina, que nos acompanha, Analice Bragaia, a Cris Michele Pires, a Magda Luzvag. Um grande abraço para vocês que estão nos acompanhando aí, tá? E mandem suas questões. Como eu estou respondendo questionamentos de programas anteriores, vocês podem deixar aí as suas questões que eu vou fazer. O Rui Miranda também está participando aqui e ele diz assim: a vida é um ato político, resistir é a sua melhor virtude. Rui, a vida é um ato político. Todos nós, a partir do momento que estamos na sociedade, nós somos seres políticos que somos coniventes ou não com coisas erradas ou coisas boas, apoiamos ou não coisas erradas ou coisas boas, tá? Mas de qualquer forma, em relação às igrejas, eu acredito que a participação delas deva ser essa, né? O Hilário Rosa dá um boa noite para todos nós também. Jean Vieira, boa noite, seja muito bem-vindo. E o Hilário acrescenta mais uma pergunta aqui: Padre, Jesus teve irmãos? Olha, segundo os evangelhos, Jesus teve irmãos, sim, né? O que não é demérito nenhum para Nossa Senhora, tá? Que é demérito nenhum para Maria. É muito interessante, as religiões cristãs, elas pregam tanto a valorização da família, mas quando se fala da família de Jesus, pronto, cria-se um conflito, né? Houve aí uma novela num canal de televisão onde se colocou Maria como tendo filhos, né? Colocou os irmãos de Jesus ali naturalmente, não é? E é o que está nos evangelhos, não é? Jesus teve irmãos, não é? E aí criou-se uma polêmica toda entre católicos e evangélicos, né? Não adianta se enganar, não é? Olha o texto bíblico, isso não é nenhum demérito para Maria, pelo contrário, a família é algo bom, não é? Então, por que não Maria ter tido a sua família, não somente Jesus como filho? Mas daqui a pouco a gente continua, vamos para um break comercial. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que você coloca na mesa. Então confira, entra aí no site da Mezzani, www.mezzani.com.br. E se você quiser conferir os outros programas da Humanidade Livre, é só conferir aí na minha página, Padre Beto Bauru, que tem todos, ou na página da TVC Bauru. Ou então ir nos nossos canais do YouTube, Padre Beto ou TVC Bauru. Hoje nós estamos respondendo questões e eu quero mandar um abraço para o Jean Vieira, para o Cláudio Badaró, para a Cida Sala, lá de Itápolis, e para Bas Fine. Grande abraço para todos vocês que estão aí participando e mandando suas perguntas. Eu já respondi a do Hilário Rosa, Hilário Silva, desculpa Hilário, sobre os irmãos de Jesus. Mas está muito claro nos evangelhos, tá, que ele teve irmãos e isso não é nenhum demérito nem para Jesus nem para Maria. Tá? A Soraya Silva, ela fala para a gente abordar um pouquinho o amor ao próximo, não é? Que parece tão simples, né? Mas que precisa se pensar um pouquinho. Não é? Primeiro que é um mandamento, tá? Quando é um mandamento, eu tenho que obedecer. Se eu sou cristão e quero seguir a Jesus Cristo. Agora, como é que um mandamento manda eu amar? Não é? Então eu preciso, se o amor é um sentimento, eu preciso entender que esse amor não é o amor eros, não é o amor filia, mas é o amor agape. Não é? O amor agape é mais uma consciência racional do que um sentimento. Não é o gostar no sentido moderno da palavra. Eu não consigo obedecer um mandamento que faz eu gostar de uma pessoa. Eu posso não gostar de uma pessoa, isso é uma questão de simpatia, de empatia. Não é? Eu posso não ter isso por uma pessoa. Isso não é uma coisa que eu decida. Eu não consigo decidir. O mandamento faz com que eu decida, tome uma decisão. Não, eu preciso amar o próximo, eu quero amar o próximo. Não é? Mas, então não é o gostar moderno da palavra, não é o amor eros, por exemplo. Mas é o amor agape. O que significa? Eu ter a consciência de que o meu próximo tem todo o direito à felicidade, como eu também tenho o direito à felicidade. Como eu quero cuidar de mim e ser feliz, o outro também deve ser feliz e, portanto, eu gostando dele ou não, eu tendo empatia por ele ou não, eu tendo simpatia por ele ou não, eu vou cuidar da sua felicidade. É esse o esforço, não é? A parábola do bom samaritano mostra muito bem isso. Que um judeu está caído na estrada, ele foi assaltado, não é? Roubaram, machucaram ele bastante, ele está inconsciente na estrada, e passa ali um samaritano. Jesus coloca como personagem protagonista dessa história um samaritano, de propósito. Quem era o samaritano? Era um inimigo do judeu, e o judeu era inimigo do samaritano, e isso há 2000 anos atrás, tá? Então, como árabes e judeus hoje lá no Oriente Médio, não é? Então eles eram inimigos mesmo, e justamente esse inimigo, nesse momento, ele tira a imagem do judeu, ele elimina a imagem do judeu e ele enxerga o que? Um ser humano. Ok, eu não tenho simpatia por esse judeu, talvez eu deveria terminar de matá-lo, mas não, ele é um ser humano que merece ser feliz, mesmo sendo judeu, não é? Mesmo ele me julgando como herege, não é? Como alguém que vai para o inferno, coisa parecida. Não é? Então esse samaritano socorre esse judeu e faz tudo por ele. Não é? Então o amor ao próximo é esse, é aquele que vai além das aparências, aquele que vai além da empatia, vai além da simpatia, vai além do gosto, mas enxerga o ser humano em si e a compreensão de que todo ser humano, independentemente de quem ele seja, merece uma segunda chance, merece ser feliz, merece se realizar como pessoa. Esse é o amor ao próximo. Lembrando que o amor ao próximo, o mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Não é? Então eu devo me amar e amar ao próximo. Não é somente amar o próximo. Ou seja, o mandamento não diz só os outros devem ser felizes, mas
Eu devo buscar a minha felicidade. Mesmo porque a pessoa que não é feliz, não é realizada, dificilmente ela consegue fazer com que as outras pessoas sejam felizes e realizadas também. Não é? Agora, amar o próximo é entender também o próximo. Não é? Muitas vezes eu faço alguma coisa de bom para o próximo que eu acho que se alguém fizesse por mim eu gostaria. Mas de repente o próximo não gosta. Tá? Não é aquilo que lhe agrada. Vai ser uma ofensa para ele. Então eu preciso compreender o meu próximo, entender o meu próximo, para poder cuidar desse próximo, ajudá-lo a ser feliz. Tá? Francisca Mancília, grande abraço para você, muito obrigado pela participação. Jean Vieira, diante da Bíblia, para sermos felizes, necessitamos de quê? Necessitamos simplesmente disso, de nos amar e amar o próximo. E criar uma sociedade onde todos tenham oportunidade de vida e vida em abundância. Esse é o grande desafio. Não é? Jean, essa luta deveria ser a luta de todo o cristão. Não é? O Rui Miranda coloca assim: Padre, o Bolsonaro diz que vai unir o Brasil. Você tem uma ideia como? Paradoxal demais, não acha? Obrigado. Olha, Rui, me preocupa muito, no caso do Bolsonaro, no caso do presidente eleito, me preocupa muito a maneira como ele se expressa e algumas falas que ele tem, não é? Que ele já deixou aí marcado, registrado. Não é? Ele vai ter que mudar isso. Ele tem uma atitude muito bélica, né? E algumas falas que depois ele justifica que foi no calor do embate, no calor do debate e tal, e que ele não quis dizer bem isso, não é? Mas, quer dizer, ele faz um pouco o tipo do Trump. Não é? O Trump também faz isso. Não é? Ele teve agora lá na cidade onde a sinagoga sofreu aquele atentado, foi muito mal recebido, justamente por isso, porque ele é acusado de incentivar a violência. Não é? Por que eu estou falando isso? Porque um presidente que tem falas que são muito bélicas, muito agressivas, não é? E muitas vezes solta alguma coisa assim que não é bem pensada, pode empoderar pessoas que têm cabeças fracas, pessoas que não têm um coração tão bom, pessoas que não têm um bom senso, não é? Uma análise crítica e dizer, pô, ele está no calor do debate ou coisa parecida. Não é? Pode empoderar pessoas de cabeça fraca a fazerem besteiras, não é? A fazerem atrocidades. Não é? A gente já viu casos aí no Brasil de vídeos postados. Hoje teve uma manifestação no Mackenzie de contra dois estudantes que postaram que irão matar negros, irão agredir mulheres e tal. Né? Enfim, essa postura do presidente, né, tem que ser uma postura muito bem pensada. Ele tem que pensar muito bem no que ele fala e no que ele faz. Não é? Isso não é uma postura de unir o Brasil. Não é? Dificilmente ele vai unir o Brasil, por exemplo, dessa forma. Pelo contrário, ele cria grandes chances, isso é um perigo muito grande, de incentivar pessoas de cabeça fraca a fazerem muita besteira. Não é? Outro dia eu estava navegando no Facebook, porque eu estava esperando uma pessoa chegar para um atendimento, e aí eu entrei no perfil de um rapaz que tinha assim, a foto, ele acho que não era militar, mas ele estava como militar. E aí eu entro assim, de repente, na cabeça do seu perfil estava a suástica nazista. Pô, é brincadeira, você ser nazista num país como o Brasil, claro, eu vivi 10 anos na Alemanha. O alemão tem uma consciência democrática muito grande, tanto é que eles têm um partido nazista, com ideias nazistas. Né? Por quê? Porque o alemão pensa, não importa, é uma democracia, então você tem o direito de ter as suas ideias. Não é? Mas é de se assustar no Brasil você encontrar jovens, principalmente jovens, que de repente colocam lá no seu perfil do Facebook uma suástica nazista. Né? Se Hitler tivesse vivo hoje, Hitler
odiaria o Brasil. Hitler destruiria o Brasil. Não é? Por quê? Porque nós somos uma miscigenação só. Eu sou uma miscigenação. Eu tenho sangue de espanhóis, eu tenho sangue de italianos, eu tenho sangue de portugueses, talvez de mouros também. Enfim, eu sou uma grande mistura. Como a maioria das pessoas são misturas nesse país. Não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nas coisas que a gente fala, porque tem pessoas de cabeça fraca, não é? Pessoas que não têm uma compreensão legal das coisas, e aí eu posso empoderar essas pessoas a fazerem atos de violência que podem, inclusive, matar outras pessoas inocentemente. Não é? Francisca Bernardino, qual é o limite de um grande amor? Um amor sem ser correspondido. O que devemos fazer? Olha, Francisca, qual o limite de um grande amor? É quando esse grande amor começa a me humilhar, começa a tirar a minha dignidade. Aqui o amor tem o seu limite, tá? O amor é legal, o amor vale a pena, eu posso me dedicar à pessoa, não é? Mas esse amor tem que ter reciprocidade, ou pelo menos no mínimo respeito. Quer dizer, essa pessoa amada, ela tem que ter pelo menos respeito à minha pessoa. Não é? A partir do momento que o respeito acaba, e aí a minha dignidade começa a entrar em jogo, não é? Aí eu devo dar um basta a esse amor. Tá? Aí o amor não vale a pena. Tá? Então o amor, em primeiro lugar, ele é nobre, ele deve fazer com que eu cresça e o outro cresça. Deve fazer com que os dois criem um projeto de vida para os dois, aonde os dois tenham vida, não é? E aonde os dois sejam felizes juntos. A partir do momento que esse relacionamento de amor faz com que um vá perdendo a sua dignidade, vai se anulando como pessoa humana, não é? Em detrimento do outro, então esse amor não vale a pena. Isso não é amor, na verdade. Tá? Isso é posse, isso é dominação. Agora, você falou do amor não correspondido. Não é? A partir do momento que eu amo uma pessoa e essa pessoa não corresponde ao meu amor, eu tenho que revisar esse sentimento. Eu tenho que ver que não vale a pena. Não é? Eu me dedicar a esse sentimento ou alimentar esse sentimento. E a pessoa que não corresponde a esse amor, ela também não pode ser culpada, não, moralmente. Por quê? Porque amar não é uma escolha. Ou eu amo ou eu não amo. Eu não vou dizer assim, agora, a partir de hoje, eu vou amar a Maria. Não é assim que as coisas funcionam. Ou o amor surge, ou o amor não surge. E isso não é culpa minha. Não é? Ninguém pode me culpar por não amar a Maria que me ama. Não é? Então, o amor não correspondido, então deve ser um amor que eu devo guardar, faz parte da minha história, não é? Faz parte de um momento meu. Não é? E devo deixar com que esse amor vá se esvaziando, ou seja, ele vá se enfraquecendo. Porque o sentimento ele é assim, o sentimento ele se fortalece se eu o alimento e ele se enfraquece se eu não o alimento. Não é? Então, é assim que eu devo agir, acredito eu. Tá? Um grande abraço ao André Souza, o padre Alessandro De Luca, lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, a Silvia Helena, e a Ivani Montanha. Tá? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela participação. Toda terça-feira nós estamos aqui a partir das 20h30 com mais um Humanidade Livre. Uma ótima semana para vocês.